Então, eu gostaria de fazer uma primeira rodada de como que foi essa semana. A gente não precisa todo mundo falar, só quem se sentir de falar. Talvez umas 3 vozes. Bom, posso falar? Diga lá, Sérgio. Não, então, foi bem significativa, assim, da primeira para a segunda semana que eu vim para o campo, então passei a interagir com os elementos, assim, aqui num lugar com muita chuva, no lugar é difícil de chegar, e, e então, apesar de conectado na rede, né, de estar, então essa questão do elemento fogo, assim, trazido pelo ar, assim, né, trazido pela essa conexão que a gente faz com o mundo, e aí eu refazer a água do rego para conseguir beber a água, plantar, né, fazer coisas assim bem básicas. Então foi uma experiência bem interessante, assim, pensando, né, nessa leitura já desse capítulo 2, as questões que o capítulo 2 apresenta, já foi uma imersão nos elementos, assim, bem integrada a essa imersão que a gente está fazendo nesse grupo, né, de estudo. É isso, querido. Uma outra voz que queira trazer? Para mim também foi bem bacana, né? Eu mantive aqui, até dei um upgrade. Hoje eu estou com umas rosas amarelas lindíssimas aqui para dar energia aqui no meu cantinho. Já acendi aqui o incenso no começo e tem me sido bastante útil, né? Eu passei essa semana muito ansiosa e vira e mexe eu acendia, dava uma pausa, olhava disso. É incrível como dá para sentir a diferença da energia mesmo, né? E um exercício que me ajudou bastante também foi a questão do banho, né? Eu acho que quantas vezes a gente esquece dessa conexão, né? A gente vê a água encanada ali, a gente esquece o percurso que ela fez. Eu achei muito interessante o que você falou na outra aula, né? Então, foi um momento, assim, de realmente de atenção, né? Porque geralmente eu tomo banho correndo, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Foi um momento de energia mesmo, de ter mais energia e de estar mais presente naquele momento, sentir essa conexão ali. Então, para mim também foi super válido, foi muito, muito bacana. Alguém mais sente te falar? Tá. Bom, então eu vou montar os grupos para a Miriam e para o Lucas. A gente pega 10 minutos do nosso encontro para a gente se dividir em grupos de 3 e vocês poderem se apresentar. Então, cada um vai ter 3 minutos para falar. Eu fiz aqui uma listinha para tentar não repetir o trio, tá? Acho que, por enquanto, a gente não vai repetir se eu conseguir fazer montar os grupos aqui direitinho. Então, vamos lá. Então, eu só preciso de um minutinho para... eu vou fazer assim. Flávia, a Cassiana falou que está na espera. Ah, tá. Tá mesmo. Create groups.
Isso. Então, vamos lá. Como é que... Alguém tem experiência com grupos? No... Fácil, assim, que monta bem fácil. Sérgio. Como assim, com grupos, Flávia? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um grupo aleatório e eu vou torcer para vocês não caírem no mesmo grupo. Não, E aí, qualquer coisa, não vai cair eu exatamente. tô com as listas aqui e qualquer coisa eu faço umas mudanças, porque é mais fácil mudar depois do que eu aprender agora, tá bom? Mas vai dar certo, você vai ver. Vai dar certo. Caramba, agora 10 minutos só para montar o grupo. Ai, close. Aqui. Vocês foram convidados, acho que vocês que têm que aceitar entrar no grupo, não é isso? Por que não foi direto? Não apareceu aqui por enquanto. Não? Flávia, tu precisas clicar no botão acionar grupos. Sim, mas eu fiz isso. Eu estou no celular aqui, não Qualquer posso te coisa me ajudar muito, dá, Flávia. me coloca como co-host que eu boto aleatório todo mundo aí. Poxa, Chaba, eu acho que eu vou, porque eu estou fazendo isso aqui, ó. Vocês aparecem, mas não está indo. Então tá, então vamos lá. Chaba, vou te colocar nessa função. Bora lá. Opa! Oi, Cassiana. Bem, Tá. Da outra vez foi tão fácil e agora... Conseguiu? Ele não me deu opção de criar aleatório. Eu tô É. fazendo aleatório aqui manual. Então, quer que eu passe isso? Não, eu tô fazendo já. Tá bom. Aí, Flávia, sugiro que tu vás pro grupo 4, tá? Eu não entro. Não? Não, só porque Então, tá, o grupo 4 terá 2 pessoas, tá? Tá, então você e a Natália. Uai. Na verdade, seriam 5 grupos. Ah, já foi. Ficou 3 por grupo. Tudo certinho. Bom, a Natália... A Natália tá aqui ainda, Natália? Tá. Bom, eu vou lá pro grupo 4, então, tá? Porque tem 2 pessoas só. Como que eu faço para visualizar? Eu consigo visualizar os grupos? Clica em Breakout Rooms aí que tu visualizas.
Tá perfeito. Obrigada. Dá um print screen para tu saber quem ficou em qual Eu grupo. já estou anotando aqui. Tá, tô indo lá para a sala 4, tá? Obrigada. É quantos minutos mesmo? 10, né? É. Tá bom. Tchau.
Vocês foram recebendo a minha mensagem de tempo? Foi. Tá. Foi Legal. tranquilo também, a gente falou rapidinho. Eu vi que vocês já tinham ficado na outra... Eu e a Isadora, eu falei que é conexão mesmo, mas deu para complementar, tinha coisas que eu não sabia. Eu não sabia que ela tinha feito Gaia. Bacana. Então tá. Deu para saber. O resto do pessoal não voltou? Tá chegando. Dando. Bem-vindos de volta. Aí, legal que você voltou, Natália. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela. Hoje o capítulo 2, ele fala por que escolher a inovação transformadora em vez de uma inovação sustentável. E aí ele vai explicar o que difere os tipos de inovação que existem, vai focar muito num método, né, num framework específico que é os 3 horizontes, e depois vai falar de algumas habilidades, né, que a gente precisa desenvolver para fazer esse processo de transição. Então, mais uma vez, é uma pergunta central geradora e 7 tópicos, né? O foco da estrutura do capítulo 2, que eu esqueci de mudar aqui, é inovação e futuro, e ele dialoga com mais de 20 autores nesse capítulo, né? Eu gosto de trazer os números de autores com quem ele está dialogando, porque esse é interessante, assim, porque ele é um livro que ele é uma síntese mesmo de muitos pensamentos, de muitas visões sobre sobre design regenerativo, o design de culturas regenerativas, né? Esses são os tópicos. Então, aqui ele já traz as palavras-chave com qual a gente vai estar se encontrando durante esse capítulo, ou se encontrou, né, para quem já leu. E aí eu gosto de fazer um resuminho para a gente, antes de entrar na discussão. Uma das coisas que eu acho que é importante de trazer aqui é que a visão, o que lá no início ele vai chamar de coletiva, né, de uma dimensão coletiva, aqui ele já abre um pouco mais essa dimensão coletiva. Então, ele vai falar dos grupos, dos coletivos e das equipes, das comunidades e organizações, e da importância dessas diferentes escalas se relacionarem com o contexto local e com o contexto regional. Ele vai falar também do contexto global, que está dentro da visão planetária aqui, tá? Deu para entender aqui o esqueminha? Então, é importante a gente ir reconhecendo essas diferentes escalas, né? Porque você tem, então, indivíduo, quando a gente está falando de coletivo, né, da dimensão coletiva, a gente também está dividindo, tá entendendo essas diferentes escalas ali. Então, o contexto local pode ser um bairro, pode ser uma pequena cidade, né? O regional, ele pode ser uma cidade, mas ele também pode ser um estado, ele pode ser uma bacia hidrográfica, ele pode ser um complexo de comunidades. Então, a gente ir entendendo
parte dessas escalas tem uma conexão direta com as relações e também com o território, tá? E isso a gente entender isso agora vai nos ajudar a ir lendo o livro, né? Opa! E ele começa para falar de uma inovação transformadora, ele diz, olha, a gente precisa aprofundar, e o aprofundamento não é só uma verticalização, o aprofundamento é um entendimento estruturante, estrutural, né, integral, desse contexto, dessa realidade do qual a gente está olhando para ela, que pode ser a nossa própria, né, mas é também a realidade para a qual a gente está olhando, né, o contexto para o qual a gente está olhando. E aí ele diz, olha, a gente precisa antever e projetar. E o antever e o projetar precisam estar juntos numa espécie de dança, né? Numa espécie de conexão indissociável para essa criação do comum. E ele diz, olha, o aprofundar, ele tem duas características importantes. Uma é a escuta profunda do que quer emergir e a intervenção consciente e intencional. Então, não basta só a identificação daquilo que quer emergir, né? Que a gente precisa realmente fazer encontrar essa relação entre as necessidades que estão postas, as características, as necessidades reconhecidas e reconhecíveis, as necessidades invisíveis, ocultas, aquelas que não estão sendo ditas, para que então seja feita uma intervenção consciente, intencional na realidade. E aí ele diz, olha, se você encontra essas características dentro de um sistema, é importante que você fique atento a elas, porque isso são indicadores de necessidades de mudança. Então, situações sufocantes e limitantes, agressividade e patologias. Quer dizer, e aí, né, qual é o oposto disso? Quais são os recursos que a gente toma para apoiar essas situações degenerativas, né? Então, estimular, né, criar estímulos, inspirações, criatividade, daí ele vai desenvolver isso. A questão da amorosidade. Então, é muito comum quando a gente tem situações agressivas e escalonando essas situações muito rapidamente, né? E ele diz, olha, a lida amorosa, né, a lida cuidadosa, e aqui um amoroso, ele é cuidadoso também, ele tende a romper com o ciclo da agressividade que escalona, né? E a questão da saúde, do saudável em relação às patologias. E a gente vai ver isso em diferentes contextos também, né? E aí ele faz uma leitura mais global para dizer por que a gente precisa realmente sair ou realmente optar por um tipo de inovação que é transformadora e não sustentável do status quo, né, e não da sustentação daquilo que é conhecido, né? Ele diz, olha, as crises convergentes,
né, onde você tem um ponto crítico, que é o climático, que fala de uma certa irreversibilidade, quer dizer, hoje a gente tem como minimizar os impactos das mudanças climáticas, mas já não tem mais como revertê-la completamente. Então, ele diz, o pico crítico das mudanças climáticas vão acontecer em diferentes lugares, em diferentes tempos, simultaneamente. E as transformações e essa simultaneidade das transformações, elas também precisam ser entendidas simultaneamente em diferentes lugares. E aí ele faz uma análise que assim, que os países, a gente tem países idosos, que hoje são muitos dos países ricos, e não só porque eles são países antigos na sua fundação, mas porque a sua população é uma população idosa. Isso gera um tipo de característica produtiva e de consumo para aquela localidade. E aí ele vai dizer, em compensação, os países jovens, né, são os países, ele coloca a América Latina inteira dentro dos países jovens, e que tem uma problemática que é a falta de educação, né, ou não tem acesso à educação, ou uma educação de má qualidade, e uma economia ruim, estável, né, e com um abismo econômico muito grande entre diferentes classes sociais, econômicas e tal. E aí ele diz, olha, vai haver um complicador disso, quer dizer, isso já é um complicador, porque você já tem territorialmente segmentado tipos de populações e necessidades que deveriam estar integradas, mas não estão. E estão com um oceano de distância entre esses territórios, né? E aí ele dizia, e aí você tem um complicador que é a migração em massa, que são as migrações por conflito, né, por guerras, seja as migrações por catástrofes climáticas. E aí a gente tem com essa realidade que a gente está começando a ver cada vez mais, né, e que vai se intensificar com as mudanças climáticas, a gente tem um crescimento da xenofobia, né, do preconceito, e uma segregação, para o desafio de que a única forma de superar essa situação que a gente está é unindo esforços. Então, aqui tem um problema posto por uma lógica pela complexidade própria que é esse contexto que a gente está vivendo. Né? E aí ele diz assim, ele cria uma outra problemática, assim, ele põe mais um elemento nessa equação. Ele diz, olha, a superespecialização ela fragmenta mais esses esforços e cria mais uma segmentação social e gera uma escassez artificial e competitiva, porque é como a superespecialização ela vai criando esses abismos sociais cada vez maior, né? E como a lógica de economia e trabalho, quer dizer, do serviço social, né, do serviço posto no mundo, dedicado ao mundo,
e a relação econômica é vista como uma recompensa, é diretamente associada como uma recompensa, né? Horas de trabalho, especialização, né? Como isso não é visto, por isso que ele fala de que gera uma escassez artificial, né? Porque ele vai criar toda uma discussão sobre a importância da colaboração e do compartilhamento nesse capítulo. E aí ele, mais uma vez, ele afirma: culturas regenerativas têm saúde e educação para além da economia. Ele diz, olha, a economia não deveria priorizar ou pautar a saúde e a educação. Deveria ser justamente o contrário, né? E aí ele coloca que, sobretudo a economia, né, o poder estrutural que a economia traz, como um poder limitante para a saúde e para a educação. E, na verdade, deveria ser, ele coloca que a lógica deveria ser outra, né? E aí ele traz esses 3 valores, né? Essas 3 características da visão ecossistêmica: o integrativo, o multilateral e o holístico, né? E é interessante porque ele fala esses 3 visões, essas características da visão ecossistêmica são habilidades que a gente pode desenvolver, né? Então, são a nossa capacidade relacional, a nossa capacidade de escuta e interação por mais de um sentido, né? Por todos os sentidos. E quando fala multilateralidade, a gente está falando para além dessa relação, mas dessas outras relações possíveis também que a gente pode estabelecer, né? Então, sejam aqueles que vieram antes de nós, quem é que está do nosso lado, quem é que está à nossa frente. Então, é um entendimento mais multilateral mesmo. Depois a gente vai olhar isso como diálogo. E o holístico, né? O todo, né? O integral. E aí ele diz, olha, a gente precisa, para isso, aprender a identificar... Opa, desculpa, gente. Aprender a identificar, para lidar com essa complexidade, a gente precisa aprender a identificar a interconexão entre diferentes crises. Então, assim, quando eu gosto muito de olhar o clima, eu não sei se vocês já viram mapas, por exemplo, quando tem terremotos, né? Ou teve a semana passada, teve um vulcão em erupção. Então, você tem um grande vulcão que atinge uma determinada ilha, um determinado território, só que aquele acontecimento ele vai estar diretamente ligado a outros acontecimentos. Então, você consegue, quando você olha um mapa, por exemplo, da erupção de um vulcão, você consegue ver, você consegue cruzar isso com um mapa de territórios, de terremotos, você consegue cruzar isso com um mapa de tempestades. Então, é muito, muito interessante assim, você entender que um acontecimento que está acontecendo num outro continente, a milhares de quilômetros daqui, está influenciando o nosso clima aqui nessa semana, né? Ou o que a gente viu, eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, a mata, o que aconteceu nas queimadas
e a chuva, não sei quem estava em São Paulo, no início, não sei se foi esse ano ainda, o ano passado, quando você tem queimadas a quilômetros de distância e fumaça, e você tem um céu cinza, que isso aconteceu o mês passado aqui nas matas ciliares aqui perto da Serra da Cantareira, ali no sul de Minas, e a gente recebendo chuva de fumaça aqui. Então, quando esse tipo de coisa sistêmica acontece, a gente vê que essas distâncias são distâncias relativas, né? E que as crises que podem estar acontecendo em diferentes lugares vão impactando sistemicamente como um dominó diferentes outros lugares. A outra coisa que ele diz, estruturas sistêmicas. O que eu entendo como estruturas sistêmicas é reconhecer padrões recorrentes e emergentes, né? Então, quando ele fala de estruturas sistêmicas, é você realmente reconhecer os contornos daquele sistema, as dinâmicas que aquele sistema está estabelecendo e quais são as relações que o sistema estabelece com outros sistemas e como ele se impacta e como ele é impactado. E quando ele fala de narrativas subjacentes, eu entendo aqui que são narrativas de fundo, narrativas que estão, que ao mesmo tempo elas são transversais e por isso muitas vezes elas não são consideradas, mas também tem aquelas narrativas que estão ocultas, né? Que elas são explicitadas somente por sinais, por determinadas informações, mas não de maneira explícita. E aí ele vai dizer, olha, e para fazer essa transformação, essa inovação transformadora, né? Que ele vai falar, a inovação que eu vou falar um pouco mais adiante. Ele diz, olha, a gente precisa perceber um outro tempo, né? O tempo do Cronos, que são ciclos contínuos, né? E o Cronos, a gente também pode perceber o Cronos na natureza, né? O dia, a noite, né? Os ciclos do dia, os ciclos das estações, os ciclos de... Quando eu não sei, ficou muito evidente esse ano os ciclos dos IPs, né? O IP rosa, o IP amarelo, o IP branco, o rosa. Então, você perceber que existe um ciclo natural das coisas, né? O tempo da gestação. Esse Cronos é esse ciclo contínuo. São esses ciclos que a gente não deveria interferir neles, né? E tem o Kairos, ele fala a gente precisa integrar o Kairos nessa leitura sistêmica, nessa leitura biossistêmica do que acontece, para a gente conseguir chegar num tempo que seja um tempo evolutivo. E o Kairos, ele fala que são esses ciclos situacionais, são esses ciclos que nos levam a uma outra, é como um ciclo em espiral, né, que nos leva a uma outra qualidade de percepção, de consciência, de relação com a realidade. Então, o Kairos, ele é percebido, ele é um tempo... Ele é um tempo percebido de uma maneira muito mais sutil, né? A gente pode aprofundar um pouco mais nisso. E aí, uma outra característica também desse método, né, que eu entendo que, conforme ele vai contextualizando, ele vai apresentando para a gente um método, né? Ele diz,
limitar a escala da experiência. E ele diz, a gente precisa considerar a irreversibilidade das ações humanas e considerar a não intencionalidade catastrófica, ou seja, a imprevisibilidade e o efeito dominó desse imprevisível. Então, ele diz, olha, se a gente está lidando com uma escala local ou regional, quando eu vejo que alguma coisa foi muito torta, deu muito errado, não funcionou, eu consigo, por uma escala pequena, rapidamente me adaptar para corrigir aquele desvio, vamos dizer assim, aquela rota que ele traz o avião, né? A ideia do avião que vai corrigindo a sua rota em pleno voo, né? E aí ele fala, bom, mas a gente precisa mudar o design do avião para chegar onde a gente precisa chegar. E como é que a gente faz isso também em voo, né? E aí, quando ele vai falando, bom, vamos trocando vamos fazendo pequenas mudanças, e, claro, vão ter momentos que a gente vai perceber que a mudança que precisa ser feita é numa escala maior. E aí a gente, então, pode passar para essa escala seguinte. Mas é muito importante que essa mudança de escala venha de um feedback local. Essa seria a maneira mais rápida e mais assertiva de fazer as adaptações que a gente precisa fazer. E aí ele vai falar dos ciclos de feedbacks rápidos, né, de uma adaptação inteligente, e essa adaptação inteligente é da realidade local e a escala adequada, né? Então tem essa dupla escuta e ação. E ele fala muito da redundância sistêmica. Ele já falou isso no primeiro capítulo e fala agora no segundo, onde o padrão reproduzível da afirmação positiva, né? Essa redundância sistêmica, o que ele fala assim, se não fôssemos sistemas vivos, ele fala isso no primeiro capítulo, essa redundância, a redundância sistêmica só faz sentido porque somos um sistema vivo e porque estamos falando de sistemas vivos. E essa redundância, ela é muito mais a afirmação positiva daquilo que precisa ser do padrão, porque o padrão por si só não é bom ou ruim, né? Mas existem aqueles padrões que precisam ser mudados, abolidos, transformados ou até deixados de lado, e tem aqueles padrões que precisam ser reproduzidos, pelo menos localmente, de uma forma mais continuada, justamente porque ele traz esse impacto positivo. E aí ele fala, olha, o ciclo de inovação transformadora no pensar, ele é uma visão a longo prazo, ele traz uma perspectiva inspiradora da cultura no futuro, ele reconhece a originalidade local, e essa palavra ela vai ser muito importante daqui para frente. E ele fala da troca de conhecimentos e aprendizagem global. Então, tem muitos dos movimentos das comunidades intencionais falam pensar globalmente, agir localmente, né? Ele está falando disso aqui, mas ele é como se ele fosse um pouco além. Eu gosto de falar que é aprender globalmente, né, e coagir, né, co-criar localmente.
E aí, no agir, ser altamente adaptativo e responsivo, criativo, né? É uma inovação que é altamente adaptada e responsiva, é uma inovação criativa, colaborativa e compartilhada. E aí ele se apoia, né, nesse framework estratégico dos 3 horizontes, que é um método mesmo de estratégico, né, de planejamento de visão, de construir visão de futuro, de alinhar a visão de futuro coletivamente e de reconhecer os diferentes momentos desse processo de transformação. E aí é a partir dessa estrutura dos 3 horizontes que ele vai falar das inovações, né? Então, ele vai falar da inovação sustentável, que mantém a luz acesa e que mantém o status quo, quer dizer, mantém as estruturas, né? Mantém o sistema como está. E o tempo inteiro ele diz, existem coisas no status quo, existem coisas no sistema atual que precisam ser mantidas, que precisam ser conservadas, né? É algo que o Maturana vai falar também, enfim, que ele usa muito essa expressão, né, na tradução, que se fala muito aqui no Brasil, é jogar a água com o bebê junto, alguma coisa assim, né? Que é aquela frase que aparece no livro algumas vezes, nesse capítulo, que é nos lembrando de que existem coisas do nosso sistema atual que a gente deve e pode se preservar, conservar e se valer, né? E se apoiar. Aí ele tem a inovação disruptiva, né? Que identifica oportunidades para mudar o escopo do que é possível, né? Então, que seria o H2, né? Ele faz mudanças, ele já inova, ele já traz uma sensação do novo, né? A tecnologia tem muito disso, né? Às vezes você tem lá, às vezes é uma forma, né? As redes sociais, a gente pode fazer vários parâmetros, inclusive ele vai entrar nessas ferramentas tecnológicas e também nas ferramentas de compartilhamento e tudo mais. E a inovação transformadora, né? A facilitação facilita a transição rumo a culturas regenerativas. Então, ele coloca esses 3 tipos de inovação, que é o que a gente está falando principalmente aqui hoje. Então, daí ele vai focar muito, né, na crise, e eu quero propor um pequeno exercício que a gente faça agora, inspirado, não é exatamente um 3 horizontes, porque o legal seria fazer um 3 horizontes coletivamente, mas é muito mais um exercício individual, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês peguem uma folha, né? Dividam essa folha em 3 partes, como esse desenho aqui. Vocês podem dobrar, e, se vocês tiverem folha ou no caderno, né? Dividir em 3 partes. A primeira parte é a análise, a segunda parte é a exploração, aquilo que é a experiência, também pode ser colocado como experiência, e a
terceira parte, a imaginação, mas também aqui o próprio horizonte, né? Pelo qual se quer alcançar. Tá? Tudo bem? Vocês conseguiram? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar vocês, como vocês estão. Aí foi? Então, eu vou falando aqui os passos eu vou tirar aqui, parar de compartilhar, para olhar vocês. Então, agora, vocês vão pensar e anotar aqui nessa primeira coluna 3 padrões de comportamentos ou modos de pensar e agir não saudáveis que você sustenta na sua vida, para você, no seu cotidiano. Agora, Peraí, Flá, eu não sei se todo mundo conseguiu, eu tô no segundo ainda. Só um minutinho, por favor. Não, tudo bem. É que eu pus aqui o meu rapidinho e... Pode continuar. Agora, vocês vão escolher um só para experimentar mudar por uma semana. Escolheram? Agora, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por 1 minuto. Prestarem atenção no seu corpo. Se conectarem com esse padrão. E agora, vocês vão visualizar o que aconteceria, né, com esse padrão transformado. Então, vocês vão se visualizar nesse padrão transformado. Identifique quais são os impactos, né? Os impactos dessa transformação. O que vai acontecendo com as outras coisas que envolvem esse padrão? O que muda? Agora, vocês vão anotando aqui na terceira coluna.
na coluna da imaginação. Então, vocês vão anotando o que vocês escolheram, como vocês visualizam e os impactos, principalmente os impactos positivos, né? Do que vocês... Os ganhos, né? Os benefícios que essa mudança gera. A Ana chegou? Ah, tá bom. E agora aqui, no centro, vocês vão colocar o que seria o processo, um bom meio do caminho entre essa visualização, esse ideal, esse padrão totalmente mudado, e o estado atual, e o que seria um bom meio do caminho. O que é que já pode sinalizar para você que você está no processo de transformação desse padrão? Às vezes vem para a gente mais de um estágio. Então, vocês, nesse meio, vocês podem criar mais de um estágio.
para quem já identificou essas, agora você vai criar um artefato para te apoiar a fazer esse processo de transição. O que é um artefato? É algo que vai te apoiar nesse processo, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu estou me propondo a caminhar, a sair do zero e chegar no sedentarismo, que essa minha situação é grave aqui. E o artefato que eu estou colocando para mim é estabelecer um horário na agenda e colocar um despertador. Então, o que é aquilo que vai apoiar você a criar criar esse novo padrão na sua dinâmica, no seu dia a dia. Tudo bem aí? Vão sinalizando para mim quando vocês forem acabando? Tá. Tá, legal. Tá quase todo mundo. Agora eu gostaria de fazer um pequeno intervalo. Isso, legal. Essa é uma boa ideia, Isadora. A gente colocando aqui, é que algumas pessoas vão ter mais facilidades, outras menos, mas ir colocando um joinha aí na hora que finalizar. Então, eu gostaria da gente fazer um intervalo de 10 minutinhos e aí a gente volta e abre para conversa, né? Tem uma série de outros pontos que eu não entrei aqui porque eu preferi a gente fazer um exercício mesmo, né? Começar a, a trazer um pouco para a prática mesmo essas coisas que a gente está falando, tá bom? Tudo bem? Então, 10 minutinhos. Então, a gente volta 8h25. Até já já.
Ei, Chava, tudo bem? Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo bem. Estava vendo um videozinho aqui. Oi? Estou a ver um videozinho aqui na internet. Coisa de geek. Fazer um chazinho para mim. Flávia, Então, o que você me falou aquela hora que o meu áudio deu chabu no comecinho do call? o quê? Você me No falou com- alguma coisa no comecinho, mas eu não Ah, consegui sim, que eu ouvir. gostei muito do artigo que você enviou, só que eu não consegui Ah, comentar, mas eu queria te agradecer. imagina! Que bom! É É tão bom ver essas coisas sendo discutidas em fóruns cada vez maiores, né? muito importante, né? A gente está. E é legal mesmo a gente estar atento também para esses conteúdos, né? Para entender o que está acontecendo e que eu acho que há um tempo atrás não só não acontecia, como também quando acontecia a gente também não percebia muito, né? Hum, Que ou porque não chegava para a gente, né? Acho que também tem isso também. pode ser. Eu não sei, eu acho que você tem uma experiência tão mais longa de conexão com esses temas, assim, que você consegue enxergar isso de como era antes e de como está agora, no sentido desses assuntos estarem mais presentes, talvez. Mas no fundo é a gente que faz, né? No fundo é a gente que vai plantando as sementinhas e fazendo acontecer. É, isso que é legal da cultura, né? É, é É, lento, mas acontece de verdade a transformação e você consegue ver depois de alguns anos, assim, é muito gratificante, né? Quando você enxerga uma mudança cultural que você sabe que você também deu uma participou, né? Que você é empurradinha. participante ativo, né? É É muito muito legal mesmo. gratificante. É. Você que na vaga está tendo essa oportunidade, né, de vivenciar isso. Porque É, cada organização é um ecossistema, né? E aí tem a sua cultura e tem as suas formas de, de participar e de vivenciar essa transição, né? Bom, é. pessoal, eu acho que estamos aqui, 8h25. Eu fico assim, eu fico falando, mas quando eu faço os resumos, vocês podem ir falando, perguntando, né? Não precisa todo mundo ficar super em silêncio, né? Enfim, e Fica rolando queria... os chats aí, Flávia. Não sei se você Eu vi, acompanhou eu aí. Teve vi. umas trocas de chat, aí o pessoal pode falar, né, também. Eu acho, inclusive, legal mesmo que a Cassiana compartilha aqui o artigo. Fiquei curiosa para ler. E queria abrir agora para a gente conversar sobre como foi a leitura desse segundo capítulo, como que está sendo. Miriam também, se você viu o primeiro encontro, não sei o quanto deu tempo de você também ler, mas se também quiser colocar, Lucas também. Então, é isso, está aberto a... Vamos lá. Boa noite, pessoal. Não tive oportunidade de falar com vocês, né? Eu vi o primeiro encontro todinho, acompanhei direitinho, vi a história dos altarezinhos, alguma coisa assim que vocês fizeram, que teve essa continuidade hoje. E li também o capítulo 2. E do capítulo
eu falei assim, está sendo bem interessante assim para mim, porque parece que ele vai costurando, sabe? Um monte de coisa que eu já vi, já estudei, já me meti com isso, só vai juntando assim, então está sendo bem, bem interessante. A maioria das coisas que eu li lá eu já tinha conhecido, só que os Três Horizontes nunca tinha ouvido falar e fiquei muito curiosa assim para ver como que dá para usar assim, né? Como que isso vai funcionar eu trabalho com muitos projetos de extensão na universidade, com comunidades, enfim, e a minha coisa assim, como eu coloco isso na prática? Como que a gente faz de verdade para usar essa ferramenta? Aí eu fiquei com esse gostinho de querer saber como usar, como juntar, né, as pessoas e usar essa ferramenta na prática. Esse foi que mais me instigou assim no capítulo 2. Rogério, bem-vindo. Quer ver as pessoas Hoje a falando? gente tem 3 participantes, a Miriam, o Lucas e o Rogério, novos que não estavam no primeiro encontro. Bem-vindos. Miriam, muito legal. Existe um livro sobre os Três Horizontes que não foi traduzido ainda para o português. A gente está até tentando ver se a gente consegue traduzir, porque a gente acredita que teria uma saída aqui. Um interesse, assim, quando eu falo a gente, assim, o próprio Daniel sugeriu para a Bambual Editora essa tradução, então já é um livro sinalizado para buscar traduzir. E quando ele esteve aqui, ele fez um workshop sobre sobre os Três Horizontes, onde a gente vivenciou na prática a aplicação. Então, ele é muito prático mesmo. Ele é muito interessante para trabalho em comunidade, para trabalho com grupos, com equipes e tal. Vale, né? Não é exatamente, é um pouco mais complexo do que isso que a gente fez aqui no nosso pequeno exercício, mas é muito interessante quando você tem um mapa todo pronto, e é bem rico mesmo o processo. Mas deu para dar uma percebida aqui, né? A análise e a exploração e a imaginação. A imaginação seria o H3, né? Seria você tentou fazer esses 3 horizontes aqui, né? Tá, o caminho do meio aí para chegar lá, e o terceiro seria esse imaginário desejado, né? Mas Posso? Vai lá, Só Cassandra. Eu tinha comentado aqui do artigo, né, da Harvard Business Review mesmo, já chequei aqui, mas naturalmente, quando o Daniel escreveu o livro, ele escreveu o quê? Uns 3, 4 anos atrás, né, Flá? Uns 4 anos atrás? 4, 5 anos. E esse artigo, ele é do ano passado, se não me engano, ele é bem mais recente. Então, só para ninguém estranhar, porque talvez conflite um pouco com o que vai estar no livro. Eu não cheguei nessa parte ainda do livro, que ele fala dos 3 horizontes. Mas, como 3 horizontes é uma das ferramentas de futuros, e eu trabalho com futuros, é uma ferramenta que eu conheço bem também, né? Mas, basicamente, o que vai dizer no artigo, gente, em outras palavras, é o seguinte, que é por isso que eu falei, eu não sei como que o Daniel trouxe no livro, que é a ferramenta tradicional que a gente trabalha, né? De certa forma, você alocar energia simultaneamente nos 3 horizontes. Ele deve ir por essa linha, né, Flá? Só que, de certa forma, o que historicamente sempre foi trazido é que o que acontece na prática, né? Que, vamos pensar assim, sei lá, num time de 10 pessoas, é como se 5 pessoas, mais ou menos, tá, gente? 5 pessoas estão alocadas no H1, que a gente fala, né? Que é o primeiro horizonte, depois umas 3 no H2, 3 a 4 no H2 e 1 a 2 no H3. E o artigo, de certa forma, o que está dizendo é que agora é tudo junto, misturado. Não dá mais tempo, na verdade, para a gente fazer tudo o que precisa ser feito se a gente continuar a própria distribuição de energia e de olhares, alocando muito mais gente
e energia em ficar resolvendo os problemas atuais que tem a ver com a história do manter, né, que a Flávia já explicou aqui, em vez de alocar com muito mais energia pessoas para trabalhar na questão do H2 e principalmente do H3, que tem a ver com o que a Flávia já trouxe, que o Daniel traz no livro do antever, né, que é essa história, sim, de exercitarmos mais pensamentos antecipatórios e mais impactos sistêmicos futuros. Então, é só para ninguém estranhar o que vai aparecer no artigo, que talvez conflite um pouco, mas porque o artigo, a própria Harvard Business Review fala, né, que sempre se pautou nos 3Hs da McKinsey, que é uma ferramenta conhecidíssima mundo afora, e que, enfim, então é só para, não é com o intuito de gerar conflito, né, mas é talvez para a gente se atentar mesmo dessa Não, né, necessidade na mais... verdade, o Daniel vai falar desse... Porque existem essa forma de você olhar cada onda, né? Você tem os 3Hs percorrendo simultaneamente. Só que quando ele fala dessa questão da super especialidade, né, da importância de você ter times multidisciplinares, de você ter um olhar que é mais panorâmico, talvez um olhar mais generalista, embora você tenha saberes e habilidades, é também uma forma de você entender esses tempos, né? Porque tem valor e tempo aqui, né? Então, essa relação entre valor e tempo, ela é um todo, né? Ela não é separada. Então, como... Qual é o valor e tempo, né, do aqui e agora? Qual é o valor e tempo desse horizonte? Qual é o valor e tempo desse processo de transição? Então, no fundo, é um todo mesmo, né? É isso aí. O Se que eu não me mais que engano, a gente pode trazer de importante, pontos que vocês tenham dúvidas, perguntas, ou coisas que são importantes que eu não trouxe no resumo e que é importante ser pontuado? só complementar rapidinho, Flávia, se eu não me engano, o Daniel ele traz no livro a ideia do pensamento fractal nos horizontes também. Né? Tanto no H1, no H2 e no H3, ele diz que também dentro do H1 tem o H1 do H1, o H1 do H2, o H3 do H1. Então, o fractal também é abordado, assim como no Dragon Dream, para quem conhece, tem a ideia da roda fractal, também nos horizontes também tem a ideia do fractal, né? Do todo tá no ponto e o ponto tá no todo, né? Então eu acho que isso essa ideia converge com o que tu estás falando, de que é tudo junto misturado, sabe? Porque na verdade, quando eu estou no H1, lá no H1 tem elemento do H2 e tem elemento do H3, e lá no H3 tem elemento do H1, do H2, então acaba já sendo tudo junto e misturado mesmo, né? Super. Agora, uma outra coisa que eu achei muito legal nesse método dos horizontes é ajudar os grupos a se conectarem. Porque muitas vezes o grupo 1 do H1 fala com o H3 é um bando de viajante, o grupo H3 fica tirando onda que o H1 é ultrapassado, e o H1 e o H2 fica ali no meio do fogo cruzado. Né? Então, eu acho que é importante... assim, eu acho assim, a metodologia é muito simples, é simplória, só que ela é muito bacana para ela dar nome aos bois, vamos dizer assim. Né? Tipo, agora eu estou entendendo por que muita gente que tem uma cabeça H3 fica batendo cabeça em grupos H1, sabe? E grupos H1 acha que H3 é viagem, sabe? Então, quando tu tens clareza em relação a esses conceitos, fica mais fácil criar pontes de diálogo
entre esses grupos, entre essas pessoas, e valorizar e agradecer e reconhecer que tudo é importante. O H1 é importante, o H2 é importante, o H3 é importante, e que é importante construir um processo, né, entre um e outro. Ao mesmo tempo, é importante a gente tentar a gente tentar reconhecer os H1, H2 como padrões, né? Como padrões de um sistema. Porque, claro que cada um desses padrões tem a sua linguagem quando a gente vai conversar com esses grupos, com essas práticas, com essas localidades. É claro que tem ambientes onde o pensamento do H1 é mais propício e ambientes onde um pensamento do H2 é H2 mais e H3 ele é mais efervescente, enfim, a gente consegue reconhecer isso, mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver quando a Cassiana traz esse artigo de que é tudo junto, misturado, a gente mesmo está vivendo coisas de H1 e coisas de H3, né? A gente, ao mesmo tempo, consegue visualizar horizontes possíveis, melhores, inspiradores, saudáveis, e ao mesmo tempo, né, às vezes tem uma prática que não acompanha essa visão. Eu falo por mim mesma. Então, e outras vezes, sim, as outras vezes eu tenho uma prática lá na frente, né, que é mais visionária mesmo, e com uma dificuldade de lidar com coisas mais conservadoras, sei lá. Então, é como se fossem também estágios de estar mesmo e de ser, né, de realizar. Esse método também ele é muito aplicado em organizações, em projetos, então ele também tem uma característica bastante pragmática, né? Enfim, eu queria só trazer essa atenção também, né? Para a gente não acabar rotulando, você é a 3, você é 1, né? Porque, na verdade, a gente tem a gente não é totalmente coerente num único estado, né, de ser. Eu acho Tem que duas isso pessoas com a mão levantada aí. tem isso, eu vou pegar o gancho total, assim, acho que isso tem a ver com o Kairos, com essa evolução, assim, eu tenho 3 filhas, né, quando eu fui ter a minha primeira filha, eu ganhei um livro, quando eu estava grávida, do Arnold Gessel, que é um educador que tem um instituto, teve, né, eu acho que ele já deve ter morrido, e ele, assim, é um estudo, chama A Criança dos 0 aos 5 anos, tendo também dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, eu digo que criança tem manual e é esse livro. É impressionante porque é um estudo que ele faz, são tipo 30 anos de estudos, é muito estudo sobre muitas crianças e ele desenha essa espiral. Ele vai descrevendo os estágios evolutivos nossos, né? E é incrível, porque às vezes você vê seu filho, sua filha, né? No caso só tem menina, fazendo umas coisas que você fala, meu, será que a minha criança é normal? Assim, isso é normal de fazer, né? Uma coisa tipo, sei lá, tô com medo de descer a escada. Daí você vai lá no Guess, pega mais ou menos a faixa etária e vê, nessa idade rola um medo de descer a escada, porque a visão tá desenvolvendo sei lá o quê, que daí não tem, sei lá, senso de profundidade. Mas assim, tanto coisas fisiológicas como psicológicas, como relativas à posição da criança na família, né? Se ele tem toda uma parte de um estudo assim dos irmãos, né? Se é o primeiro, segundo, terceiro, enfim, é muito rico assim, né? E eu acho que essa questão da integração, né? Quando a gente vai fazendo as nossas espirais, a gente está num movimento integrativo interno nosso, né?
E aí a gente tem todas essas complexidades. Depois eu passo direitinho. Sim, Natália, isso é muito bom, viu? Recomendo fortemente. Depois eu passo direitinho lá no grupo. O Gessel, eu não sei se é assim que se pronuncia exatamente, mas é muito bom. Mas tá meio difícil de achar, um pouco esgotado, assim. O dos 10 aos 15 nem tem em português, enfim. Mas então eu fico pensando que essa integração, nós nunca somos homogêneos, né? Homogêneos a ponto da coerência total, assim. Acho que isso realmente não existe na natureza, assim, né? E essa questão da facilitação, eu tenho gostado cada vez mais de facilitação, né? Eu quero me aprofundar um pouco nesse tema. E o trecho que eu mais gostei, um dos trechos que eu mais amei assim, nesse capítulo foi esse, que fala: o simples gesto de manter um diálogo facilitado pelo uso do esquema 3 horizontes em seu grupo da vizinhança, trabalho, organização ou conselho comunitário já oferece potencial para que, daí, surja uma inovação cultural transformadora. Eu achei interessante essa questão de fazer a facilitação entre os horizontes, né? E daí você vê o potencial do trabalho da pessoa facilitadora, que é muito grande, porque é muito além de abrir espaços para a voz das pessoas, né? É uma condução muito sensível, né? Que pode realmente, e quando é uma condução consciente de ferramentas como essa, assim, realmente você pode ter um impacto, esse trabalho pode ter um impacto grande, né? Então eu gostei muito desse trecho. E um comentário que eu queria fazer é que eu acho que ele até mencionou um pouco, mas assim, essa questão de limitar a escala da experiência tem tudo a ver com Agile, MVP, incremental, iteração, sprint, fail fast. Eu não sei se vocês estão acostumados com esses termos, né? Que vem da programação, mas eu acho muito interessante como todo o movimento Lean, né, o movimento Agile, não sei o quê, são portas de entrada para modelos de gestão de poder distribuído. Isso está acontecendo, né? Eu estou observando esse momento agora, assim, né? Como as empresas começam a experimentar. É muito interessante, né? Começa a experimentar com Scrum e, de repente, depois de alguns anos, está pensando assim, do tipo, nossa, será que eu posso ter um modelo de gestão mais horizontal? Né? Então, essa questão das escalas, dos ciclos de feedback rápido, eu acho muito interessante esse paralelismo assim, que existe com esses outros movimentos. Assim. E, bom, enfim, vou limitar um pouco também para dar voz justamente para todo mundo. Né? É isso aí. Cassiano. Gente, vou pedir desculpa de novo. Estou me sentindo a coluna da turma, né? Estava morrendo de fome, precisava comer uma coisinha, por isso que eu estou de câmera fechada. Mas estou aqui acompanhando tudo. O que eu ia falar tem um pouco a ver, na verdade eu ia trazer uma outra vertente, mas amarra um pouco com o que a Carol trouxe agora. Que eu penso assim, na verdade assim, eu observo muito, vivo isso, na verdade, é uma dor minha, e observo no mundo de uma forma geral. Esse último gancho que a Carol trouxe, que eu acho que já vem muito de muitos movimentos aí de inovação, de uma forma geral, né? Esses novos processos, digamos assim, e tal, continua sendo muito mais fácil compreendê-los na teoria do que trazê-los para a prática. Porque na prática sempre vem para a complexidade do próprio ser humano, não só dos sistemas, né? O que eu quero dizer? É aquilo. Sabe aquela máxima de ver alguém subir no palco e falar coisas lindas, maravilhosas, mas depois ver aquela pessoa de fato fazendo aquilo acontecer e agindo daquela forma é infinitamente mais desafiador. E eu não estou falando nem de uma pessoa só, estou falando de um grupo muitas vezes. E a minha pergunta ela vinha um pouco mais nesse lugar de como você, Flávia, pela sua experiência e conhecendo a obra toda, mas eu não sei se isso faz parte aí do capítulo 2 ou não, porque de verdade eu não consegui ainda terminar de ler o capítulo 2, eu só comecei, na verdade.
mas essa questão que vem mais para o interser e essa discussão do ego, que não basta a gente entender a teoria do design de culturas regenerativas. No fundo, para fazer muito disso tudo realmente acontecer, não só cada um de nós individualmente, mas movimentar esse coletivo, a gente mexe com muitas e muitas sombras e muitas renúncias, né? Então, enfim, eu só queria trazer assim um pouco como se até ainda no capítulo 2, Não, é ele no amarra capítulo os 3. os 3 horizontes com essa questão mais assim do interno de cada um, sabe? Não sei explicar o certo que eu estou querendo dizer, mas tem um pouco mais a ver com essa questão de mexer na cultura, é menos no processo, é menos no conceito, que é sempre mais fácil de todo mundo entender, e mais na transformação cultural, que indiscutivelmente quem trabalha aqui com design organizacional, e não só design organizacional, a gente sabe que é ali que está o negócio, né? Então, só queria complementar mesmo com isso e te ouvir um pouco mais. E ouvir os colegas também, que tiverem alguma coisa para falar disso, se fizer sentido. Por isso que eu fiz questão de trazer um exercício pessoal aqui nesse capítulo, né? Para que a gente também se preparasse para o terceiro capítulo, onde vai falar do interser. E onde a gente pode se olhar, a gente pode fazer sabe, essa coisa, assim, é legal que o Chaba trouxe do fractal, né? Que é assim, o que é embaixo é como como o de cima, né? O micro e o macro, né? O céu, as estrelas né? E o micro aqui. Então, esse lugar onde o mínimo contém o todo, né? E o todo contém o mínimo e tal. Então, é um pouco essa tentativa aqui com esse exercício nosso. Que a gente vai experimentando como que é um processo de transformação pessoal para quando a gente possa chegar num estado de facilitar uma equipe e fazer isso ou mudar, por exemplo, para quem é a Miriam, que já é uma educadora, né? Ou para quem já trabalha em organizações ou com grupos. Eu quero fazer uma determinada mudança no meu próprio trabalho. Como é que eu reconheço as sutilezas dos desafios e das potencialidades da mudança de si mesmo, né? Para conseguir alcançar e ver isso acontecendo no outro, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria comentar é que é muito legal, assim, na verdade, o Daniel, ele é biólogo de formação e ele é ecologista, fez um mestrado em ecologia com foco em design mesmo. Os últimos capítulos ele vai trazer um pouco dessa prática dele e das experiências de diversas pesquisas em design, né? E é claro que ele olha, e ele como educador, também olha para o design de processos e para o design de relações, que isso também vai ter capítulo que vai estar falando só sobre isso. Então, mais do que dialogar com essas tecnologias, com essas metodologias ágeis e tudo mais, ele não vai muito por aí. É só para dizer que ele não vai muito por aí. O tempo inteiro ele está falando dessa questão do tempo e dessa relação entre... Ele já começa falando isso aqui, né? Da inovação e das culturas tradicionais. E esses tempos, e como que a gente vai coexistindo e correlacionando esses tempos. Por isso que aquela palavra original, a originalidade local é tão importante. Porque
é isso, tem essas metodologias funcionam para determinados contextos, mas para outros não. E é um pouco isso que a gente precisa ir se entendendo, né? Isso independe de organizações, de serem organização ou não, né? Acho que é isso que eu queria. E ele traz, ele consegue falar do histórico. Então, quando ele fala do Wikipédia, por exemplo, né, ele traz o Wikipédia como uma referência de uma tecnologia transformadora, porque ela muda a lógica toda. Ela não só... ele fala isso também em relação às tecnologias, né? Aquelas tecnologias que são, na verdade, H2, né? Que são tecnologias que vão inovar, são disruptivas, mas elas rapidamente elas se tornam um H1. É diferente daquelas outras tecnologias que muda a lógica da coexistência, né? A lógica de como a gente se relaciona. É isso que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante. Não sei se mais alguém quer... A gente está quase indo para o final do nosso encontro. A gente vai ter 2 artigos lá, um sobre, sobre aquele educador que a Carol trouxe, com o pedagogo, não sei. O outro artigo da Cassiana, que então vocês vão compartilhar. Acho que, Chaba, se você tiver alguma coisa sobre fractal, acho legal também, sobre complexidade, fractal, cultura. Eu sei que tem todo um movimento olhando para isso. De repente, se você tiver algum artigo sobre isso, é legal compartilhar também. E eu queria checar, fazer uma rodada de feedbacks para saber se a gente continua nessa linha ou se a gente muda nossa dinâmica de encontro. Sugestões, necessidades. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre H1. Os 3 horizontes, eu queria que tivesse um pouco mais de material para ler, que alguém puder enviar, eu gostaria. Tá. Eu lembro que há um tempo atrás, quando o Daniel veio para o Brasil, né, eu assisti a palestra dele lá no Gaia. E eu fui pesquisar algumas coisas, né? Eu lembro que tinha um Uber, né? Na época era um Uber, e que era o H1, e tinha na Inglaterra um outro estilo de Uber, que era um Uber com carros elétricos, que era sustentável, era uma forma totalmente... Os motoristas eram conforme uma cooperativa, eles dividiam o ganho, era uma outra forma de pensar, assim, totalmente diferente. Eu falei assim, nossa, é bem legal, assim, é muito para frente, assim, é muito para frente, assim, é bem diferente. E o Uber hoje ele virou um H1, né? Porque o táxi era uma coisa, o Uber era um H2 e agora ele já está sendo que explora os motoristas. Então hoje o Uber é um H1, né? Já virou um H1, já não é aquela coisa do 3, né? E eu lembro que eu fui pesquisar sobre isso e eu tinha muito curioso sobre os 3 horizontes, né? Então eu fui pesquisar um pouco. Se você conseguir localizar esse artigo, seria incrível. Mais isso. Eu lembro, eu não sei onde foram favoritos que eu salvei e depois que formata a computadora eu perdi isso. Se você busca aí.
Eu vou passar, não, assim, não tem um livro, enfim, tem algumas coisas. O Celso pediu os vídeos do Daniel, né? Eu vou passar também lá no grupo. Mas eu queria ainda fazer uma rodada para saber se a gente continua nessa dinâmica ou se tem sugestões de melhora. Se vocês tiverem algo para falar agora, tudo bem. Se vocês quiserem pensar um pouco e trazer no grupo ou trazer para mim diretamente, também eu estou aberta, tá bom? Flávia, eu vou anexar as minhas sugestões aí de interação dos acordos aí dessas reuniões aí para você depois, tá? Ah, perfeito. Legal. Que eu acho que dá para melhorar, por exemplo, de repente a gente tem um pouco mais de tempo de menos resumo. Eu não sei se os resumos estão fazendo sentido para vocês, ou se de repente a gente abre mais, que agora que todo mundo vai pegando o ritmo da leitura, de repente a gente pode ter mais tempo, menos resumo e mais tempo de conversa. Não sei se os exercícios fazem sentido também. Então, assim, por favor, deem feedbacks para ir adequando as necessidades do grupo, tá bom? E é isso. Eu quero... alguém quer Natália levantou a falar? mão. A Natália levantou a A mão. Natália levantou a mão. Natália. Oi, achei que era uma resposta aqui agora, assim. Bom, eu acho que tá bem legal a dinâmica para mim. Acho que essa primeira parte ela dá uma aquecida, assim, na conversa. E a minha sugestão seria ter ao longo da semana, entre um encontro e outro, algum exercício, alguma atividade que já vá meio que aquecendo a gente para o terceiro encontro. Aí talvez a gente já venha com mais questões para o debate, para a conversa. Tá bem. Mais alguém? Cassiano. Gente, eu li o capítulo 1 depois do primeiro encontro. O seu poder de síntese, Flávia, é impressionante. Eu estou achando, porque eu estou tentando resumir, eu sempre marco, né? E eu estou achando assim, cada parágrafo é sensacional do que ele traz, né? Então eu já fui vendo esse 2, eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que eu jamais conseguiria, nesse resumo aqui, trazer nesse poder de síntese. Então, só parabenizá-la por isso mesmo. E, enfim, para mim tá ok seguirmos assim, mas topo qualquer coisa aí que o grupo também sugerir, tô no fluxo aí do que a galera sentir. Mais alguma voz? Queira vir agora? Bom, então eu separei aqui um poema, um dos autores que o Daniel, por muito tempo, ele estudou Goethe, foi uma referência muito importante para ele no mestrado, e é um estudo em comum que a gente tinha, né? Tem, né, como referência. E eu quero trazer esse poema para a gente dormir com ele, além da nossa conversa, que já é um preparo, eu vou depois postar, já é um preparo para o capítulo 3. Opa, aqui. Procura em teu próprio ser e encontras o universo. Procura no imperar do mundo e encontras a ti próprio. Note o pulsar do pêndulo entre o si próprio e o universo. A ti se revela a entidade do cosmo, do ser humano, a entidade do ser humano, do cosmo. Procura no interior da tua alma, encontras o enigma do universo, e então confia na vida, e por ela deixa ensinar-te.
Tu vives, então, a solução do enigma do universo. Rudolf Steiner. Então, vamos nos preparando aí para o próximo capítulo 3. O Interser. Boa semana. Que a gente Uma fique sugestão, Tchau, gente. sugestão é tirar uma fotinha. Vamos. Agora que a gente tem novos... Quem tá com a câmera a luz fechada, aqui. poder abrir. Sim, A Natália. legal. Natália, Ela é com bebê? Com o bebê Nossa, fica mais claro. legal ainda. ela deve estar mesmo. Ela está com as crianças. Então, vamos tirar uma enquanto ela não chega? Ah, Já foi, já foi. tá bom. Até. Boa Tchau, semana. pessoal. Boa semana. Obrigado a todos. Boa noite. Boa Obrigada, semana, gente. boa Boa noite. semana. Tchau, tchau. Se você quiser parar de gravar, eu já te falo do negócio.